Vamos lá. Que a troca na Procuradoria da República ainda vai demorar, porque ele não escolheu um nome novo. Olha aí, Ari. Lula confirma cirurgia sexta-feira e Procuradora-Geral da República interina assume com o fim do mandato de Augusto Aras. Pois não, Cíntia? A cirurgia do presidente vai acontecer na próxima sexta-feira, dia 29. É uma cirurgia que já estava programada, foi até adiada algumas vezes pelo presidente. O presidente sente muitas dores no quadril e a gente está vendo aí algumas imagens de como um vídeo, né, de como é feita essa cirurgia, que é uma cirurgia para corrigir uma artrose na cabeça do fêmur, que é um desgaste na cartilagem das articulações. E é exatamente isso que provoca a dor. O presidente será submetido a uma cirurgia que vai colocar, então, uma prótese artificial. Essa operação será feita no Hospital Sírio-Libanês, aqui mesmo em Brasília, e ele deve ter um período de 6 semanas de recuperação. A agenda do presidente já começa a diminuir a partir do dia de hoje. Ele teve várias reuniões com ministros da área política e também com o primeiro-ministro do Vietnã, para a assinatura de uma série de acordos bilaterais. Nessa reunião que ele teve mais cedo com o ministro Alexandre Padilha e com os líderes do governo, tanto na Câmara Federal, José Guimarães, quanto no Senado, Randolfo Rodrigues, eles conversaram sobre vários assuntos, dentre eles o que os jornalistas tentaram saber, como a gente vê nas imagens dessa entrevista, aconteceu hoje pela manhã aqui no Palácio do Planalto. Só o ministro Alexandre Padilha falou, e tem 2 assuntos que, a princípio, estão preocupando bastante o presidente. O primeiro deles é que o Centrão está querendo fazer uma operação tartaruga e, com isso, pode deixar vencer a medida provisória do programa Desenrola, que já beneficiou milhões de brasileiros com uma renegociação com uma série de vantagens. A medida provisória, ela vale somente até o dia 2 de outubro. E o Centrão ameaça não votar, já está para ser votado, inclusive, o programa Desenrola. Com isso, a medida cairia e aí o programa teria que ser paralisado mesmo nessa etapa que está acontecendo agora. Por quê? Porque o Centrão quer uma definição para mais cargos, está pressionando o governo e usando para isso o fato de que é preciso aprovar essa medida. O ministro Fernando Haddad disse hoje que ela é muito importante para o Brasil. O segundo assunto que foi tratado pelo ministro Alexandre Padilha foi exatamente a escolha do novo ou da nova chefe da Procuradoria-Geral da República. Termina amanhã o mandato de Augusto Aras e, com isso, como que fica a Procuradoria-Geral da República? O Padilha disse que o ministro Lula, ou que o presidente Lula tem tempo, que esse nome será escolhido no tempo dele, foram as palavras do ministro das Relações Institucionais. Com isso, a partir de amanhã, termina o mandato de Aras, e aí, na quarta-feira, assume a Lindora Araújo, que é a vice-procuradora-geral da República. Isso já aconteceu anteriormente em outras situações, e segundo Padilha, é algo absolutamente normal, mas a gente sabe que o presidente está conversando com aqueles que são aí os candidatos preferidos, ou digamos, aqueles favoritos nessa fase, mas parece que vai deixar para depois essa escolha. Cíntia, a tendência é que o presidente faça o anúncio casado, quer dizer, o anúncio do novo ministro do Supremo e da nova procuradora ou procurador da República? É isso que se especula já há algum tempo, lembrando também que o ministro Barroso assume já na próxima quinta-feira a presidência do STF, e a ministra Rosa Weber também agora em outubro já vai se aposentar. Então ficaria desfalcado o Supremo Tribunal Federal, e vários ministros pediram ao presidente que isso não acontecesse, porque toda vez quando tem uma falta de ministros, quando um presidente demora para escolher um ministro em substituição a outro, como no caso da Weber, que vai se aposentar, ou no caso de morte, como já aconteceu também recentemente, então isso acaba prejudicando as votações, que são muitas lá no Supremo Tribunal Federal.
Vamos aguardar, então, como disse o ministro Padilha, vai ser no tempo do presidente. Está a ministra Rosa Weber, que sai agora em outubro, hoje saiu Aras. E não haverá mudança na Procuradoria, porque Lindora é tão ou mais bolsonarista do que Augusto Aras. Um assunto, Cíntia, que movimentou o fim de semana do governo foi a questão aí da fake news que envolveu senadores, envolveu deputados da oposição, falando sobre a exigência de um terceiro banheiro em repartições públicas. O governo fez uma espécie de força-tarefa no final de semana para tentar conter essa onda de fake news que foi propagada sobretudo por parlamentares. Nessa lista estão incluídos o senador Sérgio Moro, a mulher dele, Rosângela Moro, Nicolas Ferreira e Felipe Barros. Esses dois últimos já serão processados pela Advocacia Geral da União, como anunciou o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida. O Nicolas, que a gente vê aí, foi um dos principais propagadores dessa fake news, de que o governo iria obrigar as escolas a construir um banheiro unissex. A expressão utilizada foi exatamente essa, que é uma expressão antiga, que diz que significa que não tem gênero, né? Que pode ser usado por ambos os gêneros. Essa é uma expressão antiga que, inclusive, nem é mais utilizada. E trata-se, na verdade, de uma resolução do Conselho Nacional dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+, que é um órgão autônomo em suas decisões, e publicou essa resolução, que contém recomendações. Não há obrigatoriedade, não tem caráter vinculante, ou seja, não é obrigado nenhum tipo de cumprimento, trata-se apenas de uma recomendação, não é um órgão que tenha ingerência do governo, ou seja, não tem absolutamente nada a ver com o governo federal, e foi isso que mais irritou tanto o presidente Lula como todo o entorno dele, por isso que vários ministros também publicaram essas informações que foram repassadas pela Secretaria de Comunicação e também agora o caso vai para a Advocacia Geral da União. No caso da Rosângela Moro, por exemplo, ela chegou a fazer piada dizendo que haveria fila do SUS para fazer aborto e agora para o banheiro unissex nas escolas. Até, Ari, no meu artigo de hoje, né, na coluna, eu falo isso, o Brasil está sem espaço para debate público, porque quando você vai cotejar estatística, ideia, argumento, logo vem alguém para gritar uma palavra de ordem e aí invalida a discussão. É mais ou menos o que a gente está vendo agora, agravado pelo fato de ser uma mentira, Ari. Exato. Você aborda dizendo que é difícil você levar para o debate público quando as pessoas não estão dispostas a usar argumentos racionais. Elas estão dispostas a confundir. E, nesse caso, gente, é uma perversidade, né? E eu me espanta muito quando a Cindy traz aqui a informação, né, de que parlamentares, a mulher de um senador, não apenas repercutem, como reforçam essa desinformação, essa fake news. Agora, enquanto não houver punições exemplares, a gente sabe que é difícil punir um parlamentar, mas enquanto a gente não avançar para essa fase 2, o modus operandi vai continuar o mesmo, de disseminar fake news escancaradamente, sem o menor pudor. Pois não, Apoliana? Porque toda vez, Amadeu, que a gente deixa passar esse tipo de coisa, e eu não estou falando só de fake news, mas de outros absurdos que a gente vê no Brasil, deixar passar é dizer que está tudo bem, mas não está tudo bem. Então, dos menores aos maiores absurdos que se faz no Brasil com relação à propagação de mentiras, porque fake news, a gente fala assim, fake news é como uma notícia falsa, não é mentira mesmo, são mentiras que são propagadas por essa pessoa, o termo popular é esse. Então, é a punição, como o Ari disse, severa, a punição exemplar, não se pode deixar passar. Franci. Amadeu, é uma fake news requentada, ela foi utilizada na campanha do ano passado, durante o segundo turno, o presidente Lula, inclusive, desmentiu uma fake news com esse mesmo teor
durante um evento com evangélicos defendendo que não tinha nada no seu plano de governo relativo a banheiros unissex no nosso país, mas o que eu observo também é que esse grupo mais extremista, ele está acuado pela melhora econômica, acuado por uma série de escândalos envolvendo o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, inclusive para criar uma cortina de fumaça em relação a essas investigações e denúncias, eles estão trazendo à tona, trazendo de volta temas como esse envolvendo banheiro unissex, temas como aquele projeto relativo ao fim da união de pessoas do mesmo sexo, temas relativos também ao aborto. Então, para mim, faz tudo parte de uma cortina de fumaça para abafar essas denúncias que envolvem o ex-presidente Jair Bolsonaro e deputados e senadores ligados a essa base mais extremista. Pois não, Marta? Amadeu, eu acho que essa é uma estratégia, infelizmente, comumente utilizada por, inclusive, parlamentares, né, que se dizem extremistas, aliás, que se dizem de direita, né, mas que a gente sabe que tem posicionamentos extremistas. Eles estão utilizando a imagem deles, a posição deles, de influências. Eles estão ali para representar a sociedade e eles, querendo ou não, influenciam pessoas, né, influenciam os eleitores deles, influenciam aquelas pessoas que acreditavam e que depositam a confiança delas nessas pessoas, infelizmente influenciando para o mal e também, novamente, infelizmente, sendo uma prática aí que a gente vê não só agora, mas também nas comissões parlamentares, a gente vê muitos desses políticos utilizando a visibilidade que eles têm, o cargo que eles ocupam, para disseminar desinformação e para disseminar mentira.